Olá pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Dando sequência às nossas videoaulas, essa semana a gente vai conhecer os domínios morfoclimáticos do Brasil. Dentro da geografia física, então a gente vai conhecer essas características, essa denominação, o que são os domínios morfoclimáticos. Conceito. Então, o conceito de domínios morfoclimáticos são divisões territoriais que representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza. Então, um conjunto de fatores como relevo, clima, solo, hidrografia e vegetação que se interrelacionam e interagem formam uma unidade paisagística com características, semelhantes. Então, essa divisão territorial com essas características formam, então, um domínio morfoclimático. Aqui um esqueminha, que mostra, então, como é composto, por quais fatores é composto, por quais principais fatores é composto um domínio morfoclimático. Como eu falei antes, como eu citei, então, o relevo, clima, hidrografia, solo e vegetação. Então, tudo isso levado em conta, a interação, formam, então, esse domínio morfoclimático, um determinado domínio morfoclimático. Esse termo foi criado, foi denominado pelo professor e geógrafo brasileiro Assis Nassib Absaber. Então, por o Brasil ser assim, muito grande, ter uma grande extensão territorial, a gente vai ver que existe diferentes domínios dentro do nosso território. Então, ele dividiu, o professor Absaber dividiu o Brasil em 6 domínios e mais as faixas de transição, que a gente vai ver o que também são essas faixas de transição. Então, vamos conhecer cada um desses domínios. Aqui tem um mapa, separando bem direitinho, destacando cada domínio. Então, domínio amazônico na região norte, do Cerrado na região predominante na região central do Brasil, Caatinga na região nordeste, e aqui na faixa litorânea, pegando do sudeste até o norte e sul, aqui no sul, então sai do nordeste, passa pelo sudeste e chega no sul, o domínio dos mares de morros. E na região sul, então, temos também o domínio das araucárias e, mais especificamente no Rio Grande do Sul, o domínio das pradarias, então formando os 6 domínios. Essas faixas em destaque, Mata dos Cocais, Pantanal e o Agreste, formam ecótonos, são os ecótonos. O que é isso? São as faixas de transição, aonde os domínios eles se misturam, eles não conseguem definir um só domínio, e sim tomam características de 2 ou até mais domínios, como é o exemplo da Mata dos Cocais. Ela tem características, essa faixa de transição, desses 3 domínios aqui onde ela está intercalada. O da Caatinga, Cerrado e o Amazônico. Então, ele tem características desses 3. Ela faz a transição, por exemplo, da Caatinga para o Amazônico e da Caatinga para o Cerrado, do Amazônico para o Cerrado ou vice-versa. Mas, então, a gente não consegue definir exatamente a qual domínio ela pertence. Então, fica chamada faixa de transição ou ecótono. Conhecendo a cada domínio, então vamos iniciar pelo domínio amazônico. É o maior domínio do Brasil, predominantemente na região norte. Ocupa uma extensa área da porção norte do território brasileiro. A maior parte dele ele é composto por terras baixas, planícies e depressões, mas também tem áreas de planalto por onde corre o rio Amazonas e os seus afluentes. Na paisagem, destaca a presença de uma extensa floresta densa e heterogênea associada a um clima equatorial. O que é o clima equatorial? Muito quente e muito úmido. Então, tem um alto poder de chuva, uma região que favorece a atividade fluvial. A floresta amazônica, a gente sabe que ela se estende por 8 países sul-americanos. No entanto, grandes projetos minerais e a extensão da fronteira agrícola e também a ocupação humana, a criação das cidades, a urbanização desordenada, estão constituindo uma grande ameaça a essa vegetação. O solo
da região amazônica, eles são pobres de nutrientes. Então, ele é um solo ácido, pouco espesso, né, frágil e ele tem a presença de humus devido, né, à queda do material orgânico, as folhas das árvores. Então, vai formando esse humus, esse material orgânico na superfície do solo. E ele sofre a lixiviação, né? O que é isso? Como ele é um solo pouco espesso, ele sofre a lavação, né? Com a chuva, ele sofre uma lavagem dessa camada superior do solo. O segundo domínio do cerrado. Na porção, ele está localizado na porção central do território brasileiro, que se caracteriza por um relevo de chapadões e chapadas, né, cobertos por uma vegetação de arbustos com troncos e galhos retorcidos, como está aqui na imagem, né? Esses chapadões eles fazem a função de dividir a água, então são considerados a caixa d'água brasileira. O clima é tropical, tem 2 estações bem definidas. Os solos são ácidos e pobres em nutrientes, então também sofrem com a lixiviação, né, como o da Amazônia, que tem então os minerais retirados com o fluxo das águas, e é um solo bastante ácido. Além disso, no Cerrado, os cursos de água que escoam para muitas bacias, como o do Rio Amazonas e o São Francisco e o Paraná. Então, no Cerrado nascem, né? É no Cerrado que nascem os primeiros cursos d'água, né? Que formam essas bacias, essas grandes bacias do Brasil. Diversos fatores contribuíram para a devastação do Cerrado, como a mudança da capital para Brasília, a construção de grandes obras de infraestrutura e transporte, e também, né, o desmatamento, as queimadas para abertura de novas fronteiras agrícolas. Então, aqui a gente vê a Chapada dos Guimarães, a mata ciliar, né, dos troncos retorcidos que a gente falou. Domínio da Caatinga. Predomina na região Nordeste, caracteriza-se pelo clima semiárido, com baixo índice de pluviosidade e forte deficiência hídrica. O relevo predominante em quase toda a sua extensão é a depressão. A Caatinga, né, então, apresenta-se pela vegetação baixa, né, e adaptada à escassez de chuvas, que as plantas têm estruturas que armazenam água, e apesar do solo sofrer com irregularidade de chuva, contém boa quantidade de minerais básicos para as plantas. Então, os solos são ricos em minerais, mas são pobres em matérias orgânicas. A Caatinga é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, com o risco iminente do processo de desertificação, né? Com o solo descoberto e a falta da chuva, então esses solos vão empobrecendo, né? E sofrendo um processo de desertificação, né? Que vira nada mais cresce. A população da região enfrenta os menores índices de desenvolvimento humano e as grandes desigualdades sociais. Agora está se introduzindo a agricultura, né? Através do bombeamento do Rio São Francisco, consegue-se então, né, a prática de agricultura em algumas regiões desse domínio. Então, aqui as plantas características desse domínio da Caatinga, né? Plantas espinhosas e que conseguem conservar a água para resistir ao estresse hídrico. O domínio dos mares de morros. Então, esse domínio ele se estende em toda a faixa litorânea brasileira, né? Desde o Nordeste até o sul do Brasil. Ele associa-se a planaltos e suas paisagens características são serras erodidas, principalmente pelas chuvas. Então, né, sofreu as erosões devido ao desmatamento das matas, né, que havia nesse domínio. Então, no domínio encontra-se um solo de grande fertilidade e o predomínio do clima tropical, né, que é quente e úmido, chuvas intensas no verão. As formações, né, dessas serras erodidas são formações a gente chama mamelonadas, né, que sofreram intemperismo e a erosão devido
à devastação, ao desmatamento. Então, como ele foi coberto pela Mata Atlântica, né, floresta tropical, que apresenta a maior biodiversidade mundial em árvores, e devido à proximidade do litoral, que foi a região mais povoada, né, é a região mais povoada do Brasil, desde a época da colonização, então toda essa devastação foi reduzindo e hoje resta menos de 10% da vegetação nativa nesses domínios, né, nessa área, a vegetação original nessa área de território, né, nesse domínio. Aqui temos as imagens, então a gente pode ver que resta algumas manchas das árvores, geralmente os morros com gramíneas, né? Não são árvores de grande porte, né? Aqui vocês podem ver como foi. E hoje está sendo recoberto com reflorestamento, né? Mas não com a floresta nativa, com a floresta original, está sendo reflorestada com pinos, com aquelas árvores para celulose, eucaliptos, né? Então, uma outra formação. E o domínio das araucárias, né? Então, o quinto domínio das araucárias, ele se predomina na região sul, desde o sul paulista até o norte gaúcho, né? Então, na região sul, predominantemente o relevo é formado por planaltos. Apresenta o clima subtropical, tem alta pluviosidade e invernos relativamente brandos, né? Então, o que é o clima subtropical? Ele consegue, né, ter as 4 estações ainda bem definidas, embora os invernos estão cada vez menos rigorosos, mas ainda tem-se as 4 estações bem definidas. Os solos são o considerado mais fértil, né, de todos os domínios. Né, o solo de terra roxa, que é a decomposição do basalto. Então, ele é altamente fértil. É coberto pela mata de araucárias, também conhecida como mata dos pinhais, né, que hoje também existe 3% dessa vegetação. As precipitações são relativamente bem distribuídas pelo ano inteiro, as precipitações de chuva, então garante um caráter perene para todas as suas bacias, né? Então não há aquele período de seca onde os rios secam, então os rios são perenes e são importantes para a navegação, né? E que se estende ali a bacia do Paraná, então são importantes para a navegação e também para a geração de energia. E o último domínio, então, o domínio das pradarias, que é localizado, né, situado ao extremo sul brasileiro, mais exatamente a sudeste do gaúcho. Predominam as planícies e coxilhas. Também é conhecido como domínio dos pampas. Nesse domínio tem o clima subtropical, né, com temperatura média anual baixa e relevo baixo, com suaves ondulações, que são as coxilhas. E os principais agentes de degradação são a agricultura e a pastagem, que estão provocando a arenização do solo, que é semelhante à desertificação lá do domínio da Caatinga, né? O pisoteamento e a monocultura, então tem levado à compactação e à redução da fertilidade do solo, né? Então gerando esse processo de arenização. Então, gente, esse era o nosso assunto dessa semana, né? Dessa nossa videoaula. Espero ter trazido assim um resumo, uma explicação a mais para vocês, para facilitarem vocês na realização das atividades, né, que estão propostas lá no nosso ambiente, né, na nossa sala de aula. E então eu também vou deixar essa videoaula lá anexada para que vocês, quando forem realizar as atividades, assistam, né? Ouçam, olhem os resuminhos e que ajude vocês na resolução dessas atividades. Qualquer dúvida, postem no ambiente que eu estarei sempre, né, disposta a auxiliá-los. Tá bem? Muito obrigada, sucesso a todos!